Olá, estão todos maravilhosamente bem? Eu sou Nicolas Umbandista, estou aqui para dar continuidade nesses meus vídeos e falar sobre a origem de tudo, sobre como tudo se originou. E quero lembrar vocês, antes de tudo, que eu não sou nenhum historiador, nenhum especialista no assunto. Só estou aqui para falar a minha opinião, a minha visão sobre a espiritualidade e as minhas teorias sobre como tudo se originou, baseado em tudo aquilo que eu já estudei, em todos os cursos que eu já fiz, em tudo aquilo que eu já li. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, nem para dar aula, apenas falar a minha opinião, a minha teoria. Falar sobre como tudo se originou. Mas antes de falar sobre como tudo se originou, quero falar um pouco sobre aquele que deu a origem a tudo. Falar sobre a origem de Deus. Então, bora lá, meus amigos, falar sobre esse assunto? Mas antes de tudo, curtem aí o nosso vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com todos os seus amigos e irmãos de fé. Quem é Deus? E da onde ele veio? Qual é a sua origem? Bem, quando surgiram as primeiras civilizações e as primeiras crenças religiosas, a humanidade, os homens começaram a acreditar em um ser supremo, um ser com o poder de criar tudo. Criou desde o céu, a terra, o mar, as montanhas e tudo que é vivo, todos os seres vivos. E todas as crenças religiosas de todas as nações do mundo inteiro o nomeou por um nome, lhe deram um nome. Então eu vou falar um pouco sobre alguns dos mais conhecidos, dos mais populares, para poder depois então falar a minha teoria sobre a origem de Deus. Primeiramente, irei falar de uma forma bem resumida sobre Deus, Deus que todo mundo conhece da Bíblia, o Deus desde judeus, hebreus, de Moisés, Noé e Davi, o Deus que está ali descrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia em si, ela é uma coletânea de livros, dividida entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento, ali baseado no Alcorão, que fala desde Moisés, Noé e Davi, e o Novo Testamento, que fala de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, mas em si um livro com bastante conhecimento, com bastante informações para quem souber ler ele corretamente. E ali fala de Deus, fala um pouco da origem de Deus, fala ali que ele é um ser de luz, que sempre existiu, o que existe e sempre existirá. Ele é uma luz na escuridão, uma luz que há em todos nós, que há dentro de nós. E que Deus, ele, quando despertou a sua consciência num universo vazio, num universo escuro, num espaço vazio, ausente de tudo, ele decidiu então ali fazer a sua criação. Ele levou 6 dias fazendo a sua criação. E no 7º dia ele descansou, né? Porque ele era um ser de luz, não de ferro, precisava de um descanso. E esse é o Deus que todo mundo conhece ali da Bíblia Sagrada. No Egito temos o Deus Ra, identificado como o Deus Sol, que sempre existiu e sempre existirá para aquecer o universo e o mundo. Ele é descrito como um ser luminoso, de luz quente, e bota quente nisso. Ele se dedicou muito a criar, a fazer toda a sua criação. E quando ele terminou de criar tudo, ele chorou, e suas lágrimas caíram na terra, que virou lama e se deu a vida, criando assim um homem e uma mulher que povoaria a sua criação. Mas vocês já devem conhecer essa história, com outro Deus, com outro homem, com uma mulher. E também havia uma cobra e uma maçã nessa história. Temos o deus Odin, da mitologia nórdica, conhecido como o pai do Thor. Pois antes do Thor ser um herói da Marvel, ele era um deus cultuado com rituais e cerimônias religiosas com bastante fundamento. E um fato curioso
é que a primeira árvore de Natal foi feita da sua árvore, de uma árvore que era oferecida a Thor, pois Thor tinha uma árvore sagrada, onde as pessoas iam a ela fazer os seus rituais, fazer as suas oferendas a Thor ali, aí enfeitando com martelinhos e com grilhandas. Aí veio a Inquisição e considerou o Thor um deus pagão e resolveu cortar suas árvores. Mas como elas ficavam bonitas e enfeitadas, eles a tornaram árvores de Natal. Eles criaram então a árvore de Natal. Bem, eu acho que por causa disso o Thor não gosta muito do Natal não, hein? Mas vamos falar sobre o deus Odin, sobre o pai criador da mitologia nórdica. Ele teria nascido de um relacionamento entre a galáxia com o universo. Eu vejo assim, quando a galáxia viu o universo, um negão infinitamente enorme, ela não aguentou e foi para um espaço escurinho ali com o universo, onde se fez a luz e nasceu ali o deus Odin. A partir de uma explosão cósmica, ele teria nascido. E Odin teria plantado a árvore da vida, criado a árvore da vida, e dela dado origem a tudo, ter criado toda a criação, ter feito toda a criação. E essa é a mitologia, a história de Odin. Outro grande deus conhecido é Zeus, da mitologia grega, o senhor do Monte Olimpo, o pai de tudo e de todos, mas não da criação, pois quem criou tudo na mitologia grega foi Cronos, o rei dos titãs. Cronos teria nascido de uma explosão cósmica no universo, e para não ser o único, para não ficar sozinho ali no universo, ele criou os titãs como seus irmãos. E para poderem viverem, poderem reinarem, ele fez toda a criação, criando o céu, a terra, o mar, as montanhas, o Monte Olimpo, o Tártaro. E criou a humanidade para servir a ele e todos os titãs como seus servos, seus escravos, pois Cronos era um deus cruel, um deus ditador, um deus escravagista. Mas para a humanidade isso era normal, pois era assim que eles entendiam as coisas, que eles tinham que ser fiéis, tinham que ser servos e escravos dos deuses, dos titãs. E os titãs se alimentavam da fé da humanidade, se alimentavam dos seus fiéis, mas se alimentavam de uma forma bem literal. Eles devoravam os seus fiéis para se alimentar da fé deles. Mas para a humanidade isso era uma coisa normal, tão normal que eles tinham orgulho, eles tinham honra de serem devorados pelos titãs. E tinham uma honra, um orgulho maior ainda quando eram devorados por Cronos, que era o rei, o Deus de tudo e de todos. Porque senão eles eram acabados sendo devorados por criaturas bestiais, tendo mortes horríveis. E não era muito bom ser devorado por essas criaturas. Eles acabavam vindo parar no Tártaro, que era um tipo de inferno, onde Cronos mandava todos os infiéis e quem ele não gostava. Ele mandava lá por Tártaro, onde eles seriam punidos. E como Zeus não gostava muito do jeito cruel que seu pai era e já tinha uma raiva porque Cronos tinha devorado os seus irmãos, porque Cronos teve uma premonição de que um dia um filho dele ia assumir o seu trono, o seu lugar como rei. E para que isso não acontecesse, ele começou a devorar os seus filhos assim que eles nascessem. Assim que eles nasciam, Cronos ia lá e já devorava os seus filhos numa bocada só. Mas a mãe de Zeus, revoltada de ver seus filhos sendo devorados pelo seu marido, por Cronos, escondeu Zeus em uma caverna, onde ficou escondido até chegar à sua maturidade. E quando Zeus chegou na maturidade, ele foi lá, libertou os seus irmãos da barriga de Cronos e o derrotou, se tornando então o senhor do Monte Olimpo e o pai de tudo e de todos. Uma história bem legal que vocês devem conhecer é que não foi só o Deus da Bíblia que provocou o dilúvio. Zeus também provocou um dilúvio e inundou toda a criação. Pois um certo dia, ele estava desiludido com seu segundo casamento, pois Zeus se casou 2 vezes. A primeira vez, nem vou te falar o que aconteceu, mas a segunda vez foi com a deusa Hera, que vocês já conhecem muito bem. E Hera
tentou dar um golpe de estado em Zeus, e Zeus ficou muito chateado com isso. Então ele veio até a Terra, veio até a humanidade, de interagir com as pessoas, ver como a humanidade estava. Mas chegando aqui, ele ficou horrorizado com o que viu. Pois ele viu a humanidade ainda cultuando certos rituais a seu pai Cronos, e viu a humanidade fazendo a coisa mais abominável do mundo, para todos os deuses. Viu a humanidade cometendo canibalismo. Isso deixou ele muito revoltado, pois ele lembrou de quando Cronos devorou seus irmãos. E isso deixou ele revoltado. Tão revoltado que ele decidiu limpar a criação dessa humanidade, provocando um dilúvio, mandando o mar subir e limpar toda a humanidade, provocando aquele dilúvio na criação. Mas um homem sobreviveu em um simples barquinho, sozinho, em um barco. E quando Zeus viu esse homem sozinho nesse barco, tentando sobreviver, lutando pela vida, ele ficou ainda mais revoltado e tentou matá-lo de tudo quanto é maneira. Ele tentou virar o barco, mas o homem foi lá e conseguiu desvirar. Ele mandou ondas fortes para tentar jogá-lo ao mar, mas ele se amarrou ao barco e conseguiu superar essas ondas também. E Deus ficou tão nervoso, tão revoltado, e tentou matá-lo jogando raios e trovões, mas ele estava tão nervoso, tão revoltado assim, que ele errou os raios, ele acabava errando, de tão nervoso que estava. E aí o homem conseguiu sobreviver mais uma vez. Aí então ele falou, deixou o homem lá, no barco, lá no dilúvio sozinho, esperando que ele morresse de fome. Aí o homem ficou lá, navegando, sozinho no seu barquinho ali no dilúvio. Até que Zeus começou a ficar um pouco mais calmo. E no que ele ficou calmo, as águas ficaram calmas também. E corpos começaram a boiar, a se levantar e a boiar ali na água. E quando esse homem passou com o seu barquinho perto desses corpos, ele começou a orar, a rezar para Zeus, para que Zeus cuidasse da alma dessas pessoas, para que a alma dessas pessoas que tinham morrido no dilúvio não fosse parar no Tártaro e sofresse as torturas, as maldades que tinha ali no Tártaro, que os espíritos, a alma dessas pessoas pudesse chegar até os Campos Santos e encontrar a paz. E quando ele viu esse homem orar para ele, mesmo depois de tudo que ele fez, ele começou a pensar melhor, melhor a respeito da humanidade. Desse homem, viu que esse homem era o que ele queria para a humanidade, um cara de fé e que pensasse nos outros, mesmo que essas pessoas já estivessem mortas, que ele era uma pessoa que orava por elas, e ao mesmo tempo era uma pessoa que enfrentaria a fúria dos deuses, não deixando que um deus determinasse a sua história, a sua vida. E então, finalmente o mar se acalmou. Esse homem conseguiu chegar até a terra, até chegar num lugar onde já tinha terra. E ali ele encontrou com uma mulher que não se sabia como ela tinha se sobrevivido, não sabia como ela estava ali. Ela mesma não sabia. E essa mulher ficou também muito contente, muito feliz, quando esse homem chegou lá no seu barquinho e que ela viu que também não ia estar sozinha. Ela foi lá e abraçou esse homem e começou a agradá-lo, porque sabia que ela não era mais única. E esse homem também ficou contente de ver essa mulher, sabia que ele não era mais o único. E junto eles se tornaram um casal e voltaram a povoar toda a criação de São. E criar uma nova raça humana, uma nova humanidade, que tinha muita fé nos deuses, mas também não eram escravos deles mais. Porque eles tinham coragem e força para enfrentar fúrias dos deuses, não deixar que eles determinassem as suas vidas, mas ao menos não tinham fé em Zeus, e orar por ele para que Zeus pudesse encaminhar não só a si mesmo, mas todos os seus próximos para os Campos Elíseos. Os índios brasileiros
tem o seu deus também, da mitologia tupi. E muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre Deus Tupã, a Deus Yara. Mas Tupã não é o pai criador, ele é o trovão, um mensageiro de Deus, do Deus Nanderuvuçu. Os índios, eles rezam para o seu Deus, Nanderuvuçu, o pai criador. E ele seria um ser de energia pura, viva e divina. Ele existe, sempre existiu e existirá para sempre. Ele existe antes mesmo de existir o universo. E Nanderuvuçu, por ser um ser de energia, ele criou duas almas energéticas, a positiva e a negativa. E a partir dela se deu origem à matéria, materializando toda a sua criação. O céu, a terra, os lagos, as montanhas, os rios, as cachoeiras e a mata virgem, com todos os seres vivos, inclusive nós. Pois eu, você e tudo que existe é a energia de Nanderuvuçu materializada na matéria. Pois a energia dele é a energia que move o mundo e que nos dá vida. E quando a nossa energia se acaba, se esvai, é quando a gente se desprende do nosso corpo material e retornamos até Nanderuvuçu para ali receber uma carga de energia, nos reenergizar novamente e podemos ter uma nova vida, começar uma nova vida aqui na matéria. E para proteger toda a sua criação, ele criou a partir das suas duas almas, a Deus Yara, o Deus Tupã e Caiporá, como guardiões e protetores da sua criação. Temos também o nosso amado pai Olorum, da mitologia africana, da nação Yorubá. Aqui no Brasil, ele é cultuado pelas religiões afrodescendentes, como Umbanda e Candomblé e seus derivados. O pai Olorum, ele é descrito como um ser mental, de pura luz, uma luz de energia viva e divina. E o pai Olorum teria feito toda a sua criação, teria criado tudo dentro de si. E depois ele teria exteriorizado através de uma enorme explosão no universo, onde antes era um vazio absoluto, dominado pela escuridão. Ele ali se fez presente com a sua luz e criou o céu, a terra e tudo que existe. E criou a humanidade para viver na sua criação. E criou os orixás para cuidar e orientar a humanidade. E os orixás vieram até a Terra e adquiriram as suas formas humanas, que a gente conhece pelas suas imagens, pelas suas pinturas. E eles teriam deixado aqui um pouco de conhecimento, de aprendizado para a humanidade. E logo depois retornado de volta a Deus Olorum, onde eles assumiram os reinos que Olorum deu para eles, onde eles tomam conta da humanidade e ali recebem os seus filhos de fé. Pois não basta ser filho de um orixá, tem que ter fé também. Então, meus amigos, meus irmãos, Deus, Odin, Ra, Zeus, Cronos, Pai Olorum e Nanderuvuçu são todos nomes simbólicos do nosso amado Pai Criador, nas suas mais diversas formas de ser cultuado em cada nação do mundo. E assim chegamos a uma conclusão, que Deus ele é um só, com várias formas de ser cultuado em cada religião, de acordo com as suas culturas e com as suas formas religiosas. Então, pegando uma informação daqui, outra dali, eu cheguei a uma conclusão, a uma visão e criei a minha própria teoria sobre a origem de Deus e a sua criação. Eu gostaria de poder compartilhar essa minha teoria com vocês, meus amigos, meus irmãos. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa minha teoria para que podemos chegar em um bom entendimento sobre ela, ok? A minha teoria é assim. Antes mesmo
de haver o universo, de haver a criação, havia apenas um grande e infinito vazio, uma eterna escuridão, sem forma, sem vida, onde absolutamente nada existia. E o que é o nada? Como disse aquele lobo mau daquele filme, o nada é o vazio que resta. Mas não é bem assim, pois mesmo no vazio há uma essência, há uma sensação do vazio, gerado por uma energia neutra, estagnada, muito sutil, quase imperceptível, mas que é a sensação do vazio. É a essência do próprio vazio. E essa essência é gerada a partir de um pequeno fluido de energia neutra, estagnado, 1000 vezes menor do que um átomo subatômico, mas que você sente, que te dá aquela sensação do vazio. É como colocar a mão em uma caixa, em um espaço vazio. Quando você está olhando, sabendo que ali está vazio, você põe a mão e não sente nada. Mas se você colocar a mão sem olhar, você sente algo, você tem ali uma sensação do vazio. Uma sensação, uma energia do vazio que existe e sempre existiu. Existe em todos os lugares, em tudo e em todos. Existe antes mesmo da própria vida, da própria criação. Um certo dia, esse pequeno fluido de energia neutra, estagnado, vibrou, e no que ele vibrou, mudou a sua essência natural. Mas o próprio vazio tentou impedir essa transformação, essa mudança nele, impedindo que ele se tornasse algo e continuasse sendo um nada ali no vazio. Mas ele foi mais forte do que o próprio vazio, e ele vibrou tanto até que ele pulsou, e no que ele pulsou, ele se tornou ativo, criando a sua própria energia e se tornando uma centelha de energia ativa, uma micropartícula de energia ativa e pulsante. E tudo que pulsa adquire vida. Eu, você e tudo que é vivo somos seres pulsantes. O nosso coração pulsa, mandando não só sangue, mas uma energia pulsante que nos faz ser seres vivos. Então tudo que pulsa adquire vida. Então ele se transformou em uma micropartícula de energia viva e ativa, uma centelha de energia viva. Então agora era um ser de energia viva, ativa e pulsante. E uma energia, quando está pulsando, ela está irradiando. E se está irradiando, irradia a luz, se tornando uma luz na escuridão. Se tornando um ser de luz. E como um ser de luz, o seu tamanho aumenta infinitamente, até onde alcançar o brilho da sua luz. Surgindo como uma enorme explosão na escuridão do vazio, criando ali o universo, a galáxia, com o brilho da sua luz. E uma vez que se adquiriu vida, se adquiriu consciência. E se tem consciência, tem pensamento. Então aquele pequeno fluido de energia neutra estagnado, aquela essência, aquela sensação do próprio vazio, se transformou em uma centelha de energia luminosa, viva, ativa e pensante, em uma micropartícula de energia luminosa, viva e ativa, se transformando também em um imenso ser de luz, mas consciente da sua própria existência e do seu poder de criar, onde antes não havia nada, só com o brilho infinito da sua luz. E esse seria Deus,
a origem de Deus e o início da criação. Mas como Deus criou tudo e criou a todos, já irei falar em um próximo vídeo. Agora eu peço que vocês curtem aí esse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com todos os seus amigos e irmãos de fé. Eu sou Nicolas Umbandista e conhecimento para todos.